Se você quer saber como funciona uma máquina frigorífica e como calcular a sua eficiência, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula vamos estar abordando apenas as máquinas frigoríficas. Se por acaso você perdeu as aulas sobre máquinas térmicas ou esteja procurando essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar depois. Mas vamos lá. Pessoal, o que é espontâneo de acontecer? É a energia, no caso o calor, fluir de uma fonte quente para uma fonte fria, de onde tem maior temperatura para onde tem menor temperatura. Isso ocorre de forma espontânea. Mas agora o que acontece se eu quero tirar calor de onde já está frio e mandar para onde já está quente? Eu vou ter que realizar trabalho. É aí que vem o funcionamento de uma geladeira ou de um ar-condicionado. Todos eles aí são considerados máquinas frigoríficas. Ou seja, você retira calor de onde já está frio e manda para onde está quente. Mas através da realização de trabalho. Por isso que tem o motorzinho, por exemplo, lá da geladeira. Você tem que fornecer energia para ela fazer isso. Eu vou colocar até aqui para vocês o postulado de Clausius, que fala o seguinte: é impossível transferir energia sob a forma de calor de forma espontânea de uma fonte fria para uma fonte quente. Para que tal aconteça, é necessário fornecer trabalho ao sistema, e nesse caso temos uma máquina frigorífica, ou seja, não está acontecendo de forma espontânea essa retirada de calor da fonte fria para mandar para a fonte quente. Então aqui no caso eu tenho uma máquina frigorífica, no caso pode ser uma geladeira, um ar-condicionado. Eu tenho a fonte fria, que no caso seria o interior da geladeira. Porque imagina assim, eu coloco um alimento lá dentro, eu aumento a temperatura do interior, aí a geladeira vai realizar trabalho de tal maneira que retira calor do interior dela. Então, dessa fonte fria, vai ser retirado esse calor da fonte fria, que é um QF. Mas para isso, a gente tem que realizar trabalho. Por isso que eu ligo lá a geladeira na energia elétrica. Aí, no caso, vai ser o quê? Rejeitado o calor para uma fonte quente. Que no caso, pessoal, seria o ambiente, seria a parte externa. Inclusive, se você verificar atrás da geladeira, você vai ver que é bem quente lá por causa disso, porque está sendo que rejeitado o calor naquela região. E assim, pessoal, como eu já comentei, a temperatura da fonte quente sempre maior do que a temperatura da fonte fria. E por conservação de energia, o que a gente vai ter aqui? Se eu somar o que eu retirei da fonte fria, mais o trabalho que foi realizado, vai ser o calor que foi rejeitado para a fonte quente. Vai ser tudo que foi mandado aí para o ambiente, no caso. No sistema internacional, sempre a gente vai usar aqui o Joule para calcular o calor e o trabalho, tá bom? No caso da máquina térmica, nós calculávamos o rendimento. Agora, para a máquina frigorífica, nós vamos calcular a eficiência. E como que a gente faz isso? Vamos lá voltar. Você tem lá o calor sendo retirado da fonte fria, você está realizando o trabalho e tudo vai sendo rejeitado para a fonte quente. Se eu pegar, olha só, o calor que foi retirado da fonte fria e dividir pelo trabalho que foi realizado, eu tenho a eficiência dessa máquina frigorífica. Agora vamos fazer alguns exercícios para fortalecer aí tudo que a gente viu nessa aula. Questão 1. Um condicionador de ar funcionando no verão, durante certo intervalo de tempo, consome 1.600 calorias de energia elétrica. Retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado e rejeita 2.400 calorias para o exterior. A eficiência desse condicionador de ar é, aqui no caso não está sendo trabalhado em joules, e sim em calorias, mas não faz diferença desde que todos estejam na mesma unidade de medida. Então vamos lá. Esse 1.600, no caso calorias, é o que vem da energia elétrica, ou seja, o que vai estar sendo realizado de trabalho. Então no caso aqui seria o nosso tal.
1.600 calorias. Esse 2.400 é o que está sendo rejeitado para o meio externo, certo? Que vai para a fonte quente. Então seria o nosso QQ. 2.400 calorias. Aí eu preciso achar quem? Eu preciso achar o que foi retirado da fonte fria. Certo? Como que eu faço isso? Vamos pensar. Pessoal, por conservação de energia, o que a gente vai ter? A gente tem o total aí que foi mandado para o exterior e tem o que foi realizado em trabalho. Mas esse total não tem que ser o trabalho mais o que foi retirado da fonte fria? Certo? Ó, o que eu posso fazer? Esse total é o trabalho mais o que foi retirado da fonte fria. Eu quero da fonte fria. Certo? Então eu vou passar o trabalho para o outro lado. Então vai ser o total menos o trabalho que vai me dar o que foi retirado da fonte fria. Certo? Então aqui basta eu fazer o QQ menos o trabalho. Então vai ser 2.400 menos 1.600. Ok? Fazendo essa subtração, eu vou ter que foi retirado da fonte fria 800 calorias. 800 calorias. Agora, como que eu vou calcular a eficiência? A eficiência a gente sabe que basta eu dividir o que foi tirado da fonte fria pelo trabalho. No caso, 800 por 1.600. Que vai dar metade, né? Vai dar 0,5. Letra B. Então, de novo, eu tenho lá o condicionador de ar realizando o trabalho para retirar da fonte fria 800 calorias. Certo? Aí eu peguei esses 800 e dividi pelo que foi realizado de trabalho. Dessa maneira eu tenho a eficiência desse condicionador de ar. Questão 2. Com base nas leis da termodinâmica, analise as afirmativas a seguir. Existem algumas máquinas térmicas que, operando em ciclos, retiram energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho. Pessoal, pelo que a gente viu lá sobre o enunciado da segunda lei da termodinâmica, é impossível você transformar toda a energia que você retira da fonte quente em trabalho. Sempre vai ter uma parte que vai ser perdida, que vai para a fonte fria. Então aqui a primeira é falsa. 2. Não existe transferência de calor de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior. Perfeito. Sempre espontâneo é da temperatura maior para menor. Quando isso ocorrer, pessoal, não é de forma espontânea, que é o que ocorre aí com as máquinas frigoríficas. Então aqui verdadeiro. E 3. Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para um de maior temperatura. Perfeito. Mas para isso precisa da realização de trabalho. Então aqui, verdadeiro 3. Então, a afirmação 2 e a afirmação 3 estão corretas. Então a alternativa correta é a letra D. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!